António, o PSD votou contra o relatório da Comissão. O que é que esta notícia confirma? O que é que revela, na sua opinião? Boa noite. Nós sabemos pouco, apenas que também o Ministério Público terá suspeitas que Azeredo Lopes, o Ministro, não só sabia, como terá participado. É isso que nos é dado público. É mais uma confirmação. Ou não terá participado? Ou seja, a suspeita é que ele não terá participado do Ministério Público, não é que terá participado? Não. Eu não sei, eu não reparo. Os crimes que são apontados nas notícias que são dadas públicas significa que pode ser autor de crimes por ação ou por chamada comissão ou por omissão, no sentido em que podia ter agido. Por não ter avisado as autoridades. É por não ter avisado as autoridades. E por isso poder eventualmente participar. Mas repare, nós não conhecemos o que é que o processo diz. E por isso é que eu lhe digo, eu acho que nem sequer é preciso chegarmos aí, e é esse o ponto que eu creio que várias pessoas têm dito. Há demasiados factos, incluindo declarações do próprio, que demonstram, e depois de várias pessoas, que demonstram que ele sabia do que se passava em outubro de 2017. Foi informado pela Procuradora-Geral da República que havia uma operação e que tinha contornos ilícitos e que foi informado pelo seu chefe de gabinete do ministro do conteúdo. Portanto, ele diz, eu formalmente não tenho a certeza ou que não vi o documento, mas sabia do seu conteúdo. E, portanto, uma coisa tão grave como, sob a alçada do Ministro da Defesa, algumas pessoas podem ter participado numa coisa tão grave quanto encenar de forma criminosa um comportamento para tentar enganar, sabotar a investigação ou não. Durante um ano, várias pessoas, eu lembro, o líder do PSD, à época, os dois, aliás, primeiro Pedro Passos Coelho e depois Rui Rio, fizeram várias perguntas. O Presidente da República fez imensas perguntas sobre isso. Então, o Ministro da Defesa, em outubro de 2017, passam meses, várias perguntas são colocadas, várias discussões nós daqui fizemos várias discussões sobre isso. E causa-lhe estranheza e o Ministro que sabia... E o próprio Primeiro-Ministro não tenha questionado? É isso, já vamos ao Primeiro-Ministro. Portanto, o Ministro negou sempre, mas veio-se a perceber, e a Comissão de Inquérito há factos apurados que permitem perceber duas coisas, não desmentidas por ele. Ele teve um contacto da Procuradora-Geral da República que lhe indicou aquilo e sabia o conteúdo do documento. Do memorando. Durante um ano, ele reúne-se, presumo eu, que é o normal nos governos, semanalmente com o Primeiro-Ministro. Este é um assunto que o Presidente da República fala várias vezes em público, presumo que tenha falado em privado nas reuniões com o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro não sabia. Estranho, não é? Mas o problema é que não é só estranho. O problema é que o Primeiro-Ministro, no dia 26 de outubro, agora já estamos no ano depois, 26 de outubro de 2018, em resposta a perguntas de colegas seus, disse que não sabia. O problema é que na Comissão de Inquérito, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro foi dizer que 14 dias, 2 semanas antes, tinha entregue ao Primeiro-Ministro antes da reunião com o Ministro da Defesa o tal documento. Então, o que está a dizer é que António Costa devia também ser constituído arguido? Não, era só o que faltava. Eu não sou do Ministério Público. Eu não conheço os casos. Acha que as acusações que foram imediatamente feitas logo a seguir pelo PSD, também pelo CDS, que foi o primeiro a pedir a demissão de Azeredo Lopes, não acabaram por prejudicar também todo este processo, o processo político, no apuramento das responsabilidades? Como assim? De fazer perguntas? As acusações que várias delas, que eu diria, quase, ainda ninguém apontou nenhuma que tivesse... Mas na altura ainda não tínhamos conhecimento daquilo que temos conhecimento hoje. Já havia muita informação e já havia várias partes do processo que apontavam para isto e várias pessoas já estavam a falar publicamente a dizer coisas destas e, portanto, eu não... A justiça, o que é da justiça, seguramente, e eu nem sequer sob a culpabilidade para efeitos criminais do Ministro, falei muito mais do Primeiro-Ministro. Eu só estive aqui a juntar factos. E factos que demonstravam ou nós estamos a ser governados ainda pelo Primeiro-Ministro e por um Ministro da Defesa completamente incompetentes, porque não comunicam um com o outro numa matéria de uma enorme gravidade de Estado e que o Presidente da República e os partidos da oposição questionavam, ou não comunicam, ou então isto é muito mais grave.
E o problema é que a contradição entre o Primeiro-Ministro e o seu chefe de gabinete demonstram que isto é mesmo, se calhar, muito mais grave, porque o chefe de gabinete desmentiu o Primeiro-Ministro. Causa-lhe estranheza que o Primeiro-Ministro não tenha sabido, de facto, de nada, ou que, pelo menos durante um ano, não tenha tentado questionar-se, informar-se sobre a evolução deste processo? Eu acho que causa estranheza a qualquer pessoa, mas isso não muda em nada a lição factual que fazemos do caso. Ou conseguimos provar que, de facto, o Primeiro-Ministro sabia, e então isso é uma conclusão, sabia, encobriu. Ou então, a minha estranheza, infelizmente ou infelizmente, não passa disso mesmo, de uma sensação. E acresce que, neste caso, no apuramento das responsabilidades políticas, o Ministro se demitiu. E, portanto, há uma parte da consequência deste relatório. Bastava que este relatório dissesse e diz: o Ministro teve acesso a alguns elementos e deveria ter dado sequência, secundarizou-os e isto foi um erro político. A consequência de um erro político deste é a demissão. O Ministro demitiu-se. Portanto, essa parte da responsabilização política está concluída, e foi concluída, aliás, antes da Comissão de Inquérito. Há agora uma outra parte da responsabilização, que eu acho que até é mais do que política. É esta parte em que é preciso perceber se houve encobrimento ou não houve encobrimento. Mas para fazer uma acusação tão grave, é preciso ter factos, é preciso prová-la de facto. Nós não podemos só achar que houve encobrimento, achar que há uma parte da história mal explicada. É preciso provar cabalmente esse encobrimento. E daquilo que leu no relatório não estava nada disso provado? Não me parece que haja factos que permitam justificar uma afirmação desse género. E se o Ministério Público tem, e certamente tem factos que a Comissão de Inquérito não teve acesso porque estavam em segredo de justiça, então que prossiga essa investigação, que chegue a uma conclusão e que depois que acuse ou elibe. Esse é o papel da Justiça e cá estamos para respeitar. António Leitão Amaro, vamos avançar para... Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que há um limite, eu não estou a dizer que a Mariana quer fazê-lo, mas para tentar fazer as pessoas no país de parvos. O Ministro da Defesa demitiu-se repetindo que desconhecia tudo e que não tinha nada a ver com o desconhecimento, era para proteger as Forças Armadas. Até ao limite. Isto é uma prática que este governo, António Costa e este Partido Socialista têm repetido. Sempre que são apanhados com alguma coisa, dizem sempre que é mentira, que não sabem. Até ao limite. E aqui tentaram levar a mentira até ao limite, tratando os portugueses de uma forma que não é aceitável num Estado de Direito democrático.